A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais um programa Nascido para Reinar. E com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos rompendo em fé, mais uma segunda-feira, mais um encontro marcado aqui com você, que tem gostado desses conteúdos no qual eu tenho trazido aqui, né? Todas as semanas, nesse dia lindo e especial, nada melhor do que iniciarmos uma semana com aprendizado, né? Principalmente nesse período que nós já trabalhamos, já estamos aí nos descansando e aprender mais do Senhor e meditar naquilo que Deus tem para entregar para nós. E hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo o programa eu falo, hoje nós temos um assunto muito especial. E hoje não é diferente. Estarei falando de uma personagem muito importante, né? Estamos aí no mês de março, mês que é comemorado o Dia da Mulher. Vou trazer como referência a Rainha Esther. Mas eu vou trazer algo assim diferente, que vai agregar, né, em nossas vidas, nos dias atuais, para que possamos entender como é que uma escrava chegou ao reinado, né? A ser rainha. De escrava a ser rainha. Escrava significa a situação que nós éramos antes de conhecer Jesus, antes de ele entrar e reinar em nossas vidas. Vamos aprender? Fica conosco e vamos aprender. Hoje o nosso tema é a mudança é que nos faz reinar. A mudança é que gera transformação. Glória a Deus. Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus eterno Pai, te rendemos graças, Pai, por esse dia maravilhoso, por essa noite maravilhosa. Te rendemos graça. Peço, Senhor Deus, que venha estar falando grandemente aos nossos corações. Nos dê, Senhor, sabedoria. Peço que me use como instrumento. Espírito Santo, eu já estudei em casa, eu trouxe referências bíblicas, eu trouxe aqui todo o material para estar compartilhando com os meus irmãos. Mas todavia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, para falar através de mim aquilo que o Senhor acha que deve falar. Aquilo que nós precisamos ouvir. Que todavia, Senhor, a honra e a glória é sua, Pai. Usa-me, Senhor, cada dia mais como canal de bênção, para estar alcançando as vidas através desse projeto e desse ministério. Abençoe, Senhor, a equipe, Senhor, da Rádio MGE. Abençoe, Senhor, nosso reverendo, toda a liderança. Abençoe este lar que está aí, Senhor, nos recebendo com este programa e que venhamos cada dia mais nos posicionar e aprendermos, Senhor Deus, a reinar com o Senhor nessa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura do nosso versículo, né? Você sabe qual é? Já estamos aí com alguns dias lendo o mesmo versículo e eu quero ler com toda a fé em meu coração, para que essa palavra venha surtir efeito na minha vida cada dia mais. Cada dia mais. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus, que seja feita a vontade do Senhor e que o reino dele venha na minha e na tua vida, operando milagre, cura, restauração, transformação, enfim, a mudança que nos ajude a reinar nesta terra. Porque o reino de Deus, ele é diferente, né, desses reinos aí que nós conhecemos, que nós estudamos nos livros, que nós vemos nos documentários, é diferente. E para isso nós precisamos entender qual é a vontade dele. Seja feita a sua vontade, né? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Já vamos estar adentrando no assunto, né? Falar um pouco sobre o livro de Esther, mas antes de estar lendo o capítulo 2, alguns versículos do capítulo 2, que enfatiza, né, o momento como ela chegou até ela ser coroada. Gostaria de estar falando sobre o nome dela anteriormente como judia, né? Que era Radassa. Radassa é o nome de uma planta com a origem, olha lá a plantinha, ó. Ela tem as florzinhas brancas e as folhas bem brilhantes. Nessa imagem não está bem resumida aqui, com uma boa resolução, mas você procura aí nos bancos de imagem que estão disponíveis para que você possa tomar o conhecimento dessa planta, né? A planta Radassa também, que é conhecida como mirta, ela é natural da Índia, ela é usada como medicinal, para temperos, como salada, temperar peixes, ela é usada para expectorante e antisséptico, né?
sobre o trato aí respiratório. Então, eu achei muito interessante, porque até então eu achava que esse nome Hadassah tinha algum significado dentro lá da origem dos judeus, né? E Esther foi dado um nome para ela quando ela entrou, né? Não foi o primo dela, o Mordecai, apenas instruiu que quando ela fosse para entrar no reinado, logo nós vamos descobrir, que não falasse da origem que ela era, mas ele não proibiu de falar o nome, né? Que o nome ali não tinha muita interferência. Mas quando ela entrou lá, porque já era uma regra daquele reinado, daquele meio no qual ela estaria sendo envolvida, de que trocasse o nome dela. E quando ela entrou lá no harém do rei, para passar por todo o processo, até ser apresentado a ele, né, para ser a escolhida dele como foi, aí já colocaram o nome dela de Esther, que significa estrela. Quer dizer, quando o escolhido é escolhido mesmo, porque nós espiritualmente nós temos um significado, também somos árvore, nós fomos chamados para reproduzir, para multiplicar, para dar frutos. Jesus Cristo falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Então tem tudo ali um significado muito importante sobre a vida dessa moça, dessa jovem órfã, que o pai e a mãe faleceu e que o seu tio a criara, né, como sua filha. Tem toda uma promessa, tem todo um cuidado, um zelo de Deus para que ela pudesse chegar aonde ela chegou e depois de tantos anos, né, essa história sucedeu no ano de 483 a.C., no reinado persa. O rei Assuero, também que é conhecido como Xerxes, ele foi o quinto rei, né, a estar reinando ali, mas todo esse acontecimento aconteceu lá na cidade de Suzã. Então, quando alguém é escolhido por Deus, pode ir onde for, pode acontecer o que acontecer, que a promessa, as bênçãos de Deus vai estar acompanhando, mesmo que mude de nome, mas a bênção está acompanhando ali. Então, eu achei muito importante estar trazendo esse resumo para vocês sobre a história dela e também aquela festa ali no qual ele chamou a rainha Vasti. Aquela festa perdurou por 180 dias, né? Que era de costumes deles ali de estar festejando antes de irem para a guerra, porque eles davam essa festa, ali se reunia com príncipes de outro país, ali se consolidava alianças, né? Ali também se reunia aqueles cabeças, né, de generais para poder trazer uma boa estratégia de guerra. Então ali era muitos e muitos dias só na festança, só naquele momento, mas Deus já estava ali olhando tudo e já planejando algo especial para o teu povo, para o povo de Deus, um livramento que todos nós já conhecemos a história de Esther, né? Mas eu procurei trazer essas informações para estar agregando, né, na história de Esther. Mas o principal que eu quero falar é sobre a mudança, sobre a transformação, sobre o tratamento que ela teve que passar para então se chegar ao rei e ser coroada e hoje ser conhecida como Rainha Esther e ser uma personagem aí de muitos e muitos cultos, de chá de mulheres, culto de mulheres, de devocionais para mulheres, de segurança, sabedoria, de ousadia, como foi o caso dela, né? E também que gerou uma mudança, né? Uma transformação como pessoa. Tudo porque Deus foi conduzindo e ela teve o discernimento de entender o que Deus queria para ela. Vamos lá? Vamos ler? No livro de Esther, capítulo 2. Estarei fazendo a leitura um pouco extensa, mas vai ser tudo aquilo que nós iremos falar nesse percorrer desse período aqui. Vamos lá? Esther capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 18. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se sentia decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosa. Ponha o rei comissários em todas as províncias do reino,
do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres sobre a vista de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, a cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esté, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosa. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha, em se divulgando, pois o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã sobre a vista de Regai, levavam também Esté à casa do rei, sobre os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas na casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado ao seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e unguento em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava-se a segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Sagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esté, filho de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu à lei, além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebede, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, e a todos os príncipes e aos seus servos era o banquete de Esté. Glória a Deus. Que história linda, maravilhosa. O livro de Esté, aqui nós vemos nesse desfecho do capítulo 2, né? Toda a história de como ela era uma jovem órfã, era uma jovem que era escrava, que foi levada cativa, né? Daquela época lá que Jeremias anunciou ao povo para se arrepender, porque Deus iria trazer um castigo, o povo não se arrependeu, e aí veio Nabucodonosor, veio os outros reinados e tomaram o povo, levaram o povo cativo para ser escravo. Então Esté já vinha de um remanescente de escravidão, saiu lá do reinado de Nabucodonosor e veio para as províncias ali nas terras que faziam parte, né, do rei da Pérsia. Talvez naquela época quando eles vieram, né, Deus sabe de todas as coisas,
estava tudo tranquilo para os judeus ali permanecerem, prosperarem, trabalharem. Claro que os escravos, claro que antigamente, né, as formas deles estar tratando as pessoas, eles traziam as pessoas como todos os seus escravos, seus funcionários, então eles não tinham tanta liberdade. Mas, enfim, ela já vinha de uma cultura que ela sabia o que era ser escrava, sabia o porquê, né? Conhecia toda uma história, uma trajetória, porque o povo desobedeceu a Deus, o povo não ouviu a voz de um profeta, e por isso eles tiveram que serem dispersos, porque a cidade foi invadida, a cidade foi queimada, né, pelo reinado de Nabucodonosor, e agora eles estão ali nas províncias que faz parte do reinado persa. E dentro dessas festas, e dessa festa de 180 dias, que o rei Assuero, né, conhecido como também Xerxes, em outras traduções, ele tinha uma rainha, que é a Vasti, que também estava no outro lugar, né, lá do seu reinado, lá na cidade de Suzã, oferecendo banquetes para as mulheres dos príncipes, né, todas as mulheres ali da realeza que estavam ali na redondeza, para as criadas, enfim, estavam ali também oferecendo a sua festa. E o rei lá com o seu alto teor alcoólico, né, falam-se que o convite que ele fez para que ela pudesse aparecer era um convite constrangedor, né? Por isso que ela recusou em ir. E ele muito se aborreceu, porque ele era um rei muito orgulhoso, era um rei que era muito dominante, né? Porque isso é característica praticamente quase todos os reis da terra. Muito orgulho, muito assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser para agora, falou é lei. E ela desobedeceu ele, isso trouxe constrangimento diante de todas as pessoas. Imagina só, naquele momento a festa acabou. Naquele momento ali a tua honra ficou em dúvida. Mas se tem algo que eu aprendi muito, sempre que por detrás de uma decepção se esconde uma grande oportunidade. Eu já falei isso nos programas atrás aí. Atrás de uma grande decepção tem uma oportunidade muito linda, maior ainda se levantando, né? Por isso que é muito importante a gente analisar. E por trás dessa decepção que ele teve, né? Aí ele ouviu os seus jovens, como nós lemos também, para que pudesse buscar as mulheres virgens, as moças virgens da redondeza ali, as formosas, de boa aparência. E Esté, quando o seu primo, né? Entendo assim que é seu primo, a deixou no portão ali do harém do rei, porque as mulheres ali, ele podia ter todas, né? Lembra da história do rei Davi, que ele olhou para a Betseba? Podia ser outra pessoa, poderia ter cometido aquele ato com uma mulher, mas foi o que trouxe o crime para a vida dele, foi a forma que ele, desfecho daquela toda história ali, matando o seu esposo, né? Mas Betseba, quando ela recebeu, o rei quer falar com você, o rei está te chamando lá nos seus aposentos. Ela não tinha como negar, não tinha, porque naquela época tudo era dele. As mulheres, os jovens, os homens, era tudo dele, tudo para os planos, propósito dele. Então Esté estava incumbida, né, dentro desse decreto, dessa lei, de que ela tinha que ir. Não tinha como dizer não, ela estava ali na terra, ali, ela tinha que ir. E Esté, nós vemos aqui na história que era uma das moças mais lindas. Logo que o eunuco bateu o olho nela, já viu aquela beleza, já viu um diferencial, e já chamou as 7 moças, as 7 mulheres lá, né, que já estavam lá, que cuidavam do harém, para que desse o melhor aposento para Esté. Olha só como é que Deus trabalha. Ela se destacou, não só em beleza, mas algo especial nela, uma essência especial nela, né? Tinha ali, que já chamou a atenção do eunuco, que já conduziu ali, colocando na frente dos melhores, né? Dos melhores aposentos, dando uma atenção diferenciada para ela, porque ele já bateu o olho e já identificou algo muito, muito especial na vida daquela moça que estava se adentrando ali. Aquela moça que tinha uma linhagem judia, que não fazia parte, estava no reinado persa, mas era como escrava, né, como todos eram, só que
tinha uma história, o povo judeu, né, o povo hebreu, que eram pessoas que estavam sendo punidos por desobediência, por não obedecer. Então tinha toda uma história que não era necessário contar ali, que o seu primo instruiu ela a não dizer. Só que o que eu quero trazer aqui, né, é sobre esta situação que houve, que ela teve que passar, né, da mudança, da transformação na vida dela. Esther, ela teve que, antes de se apresentar ao rei, ela passou 12 meses, que quer dizer 1 ano, até se apresentar ao rei. E no início, nós vemos ali que foram 6 meses, o tratamento com óleo de mirra. E o tratamento de óleo de mirra é sobre o significado do óleo de mirra. Deixa eu ler aqui no Salmos 23. O Salmo 23 no versículo 5, que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Eu quero estar fazendo a leitura desse livro e também de Isaías 11:2, para nós entrarmos sobre o tratamento de Esther no óleo de mirra, né? 11:2. Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Esse óleo de mirra, ele tem, lá nos Salmos 23, como nós lemos, né, unge minha cabeça e o cálice transborda. Na época, daquela época do rei Davi, dos pastores, acredito que até hoje, porque existem beduínos, existem culturas que se mantêm em tendas, que se mantêm com o mesmo costume da época de Abraão, lá pro reino, né, no reino lá próximo de Israel lá. E o óleo, principalmente o óleo de mirra, que tem um perfume muito especial, que também era usado como repelente, ele era jogado na cabeça das ovelhas, né? Principalmente nos ouvidos, nos olhos, porque perto da mata, perto assim da vegetação de onde elas viviam, tinha muitos insetos. Tinha muitas moscas, mosquitos, tinha formiga, e aquilo atrapalhava, aquilo perturbava, né? Incomodava, ela ficava agitada, e nessa agitação diminuía o peso, diminuía, tinha perca, né? Tinha algumas percas ali por causa dessa agitação toda. Então esse óleo vinha como uma proteção na sua cabeça, nos seus ouvidos, para que aqueles insetos não viessem. Primeiro pelo cheiro que exalava e depois também porque o óleo ele é repelente, né? Ele em si ele já é repelente, ali ela ficava protegida. Então o que acontece? Essa proteção, como nós lemos aqui, né, e repousará sobre ele o trono de Jessé, que é o Espírito, que é sobre Jesus Cristo, né, o trono de Jessé, que é o Jesus Cristo, e repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, que é o Espírito Santo do Senhor. Esses 6 meses vamos estar trazendo agora para a nossa vida hoje, para nós mulheres, para nós, né, para os homens. Esse tratamento de mirra durante os 6 meses, enquanto ela estava ali sendo tratada, nesse período, é o período de transformação, era o período de ressignificação, era um período para entender, para ela poder se atuar com a sua realidade nova ali, com aquela nova realidade, porque mesmo se ela fosse deitar-se com o rei, né, como era levado à tarde e saía de manhã, todas elas já eram mulheres do rei, uma vez só que deitou, para sempre a mulher do rei, ninguém podia tocar, ficava lá no harém, ninguém podia tocar. Então, mesmo se ela não fosse escolhida, que não foi o que aconteceu, ela jamais voltaria a ser escrava, ela jamais voltaria a viver naquele vilarejo, naquela vida de escravidão, naquela vida, vou colocar, de limitações financeiras, de recurso. Ela jamais voltaria para aquela vida. Porque uma vez que foi lá nos aposentos do rei, ficou com ele, já era propriedade dele, mas agora de uma forma diferenciada. Então a vida de Esther
de Radassa, né, que se tornou Esther, jamais voltaria ao mesmo. Então aquilo ali foi um tratamento, vamos dizer, ou trazer hoje para nossas vidas, limpando, purificando, tirando os traumas, tirando todas as dores, entregando tudo nas mãos do Senhor, dependendo do Senhor. Por quê? Porque este tratamento de óleo em nossas vidas hoje, né, nós ungimos as pessoas, ungimos nossos lares, significa o ajuste de Deus em nossas vidas, para tirar todo aquele peso da escravidão, do pecado, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores que lutamos contra o pecado, né? Crente não peca, crente não erra, erra. Só que nós temos advogado e o Espírito Santo que está dentro de nós, que é como se fosse um alarme detector, né, de pecado ali, que na hora ele fala, você errou em tal coisa, você não deveria ter falado isso, você ofendeu alguém. E nós, como queremos estar na presença do Espírito Santo, queremos sempre estar sentindo essa alegria, esta comunhão, nós aprendemos a depender do Senhor, porque todo dia o Senhor ele fala conosco que nós queremos continuar ouvindo essa voz, e existem regras, existem meios para que isso se permaneçam em nossas vidas, que através da obediência nós vamos e nos consertamos. Mas o pecado não tem mais poder sobre nós. Quando eu digo que o pecado não tem mais poder sobre nós, é por causa disso, é por causa deste alerta que o Espírito do Senhor ele faz sobre nós. E a proteção das ovelhas, que diz assim na cabeça, lembra lá das armaduras de Deus, no livro de Efésios, a partir do versículo 10, a partir do versículo 6, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10, que fala sobre as armaduras de Deus. Qual o primeiro item ali que o apóstolo Paulo fala? Capacete da salvação. Porque uma vez que o inimigo ele entra através dos ouvidos, com fofoca, com mentira, dos olhos, né, com cobiça, entendeu? E contamina a nossa mente, ele pode dominar o resto. É muito sério esse negócio. Então essa simbologia de ela estar ali e era totalmente banhada ali no óleo de mirra, é o tempo todo sendo trabalhada. 6 meses neste tratamento. E muitas vezes quando nós entramos num período que nós entendemos que é o tratamento de Deus, a gente fica com pressa. Aqui fala 6 meses, mas de repente para mim, para a tua vida pode durar menos ou mais. O tempo, o resultado virá de acordo com a nossa entrega, de acordo com a nossa submissão, para que haja uma mudança. Esse tratamento eu entendo ali pelas mãos das mulheres, pela mão das cuidadoras e do eunuco também, preparando para uma vida de realeza, tem toda uma forma de trabalhar, tem toda uma forma de olhar, uma postura, de se vestir, de gesticular, tudo tinha que ser mudado na vida de Esther, tudo. Era necessário uma mudança de uma escrava a ser rainha. E é o que Deus nos chamou. Antes éramos escravos do pecado, escravos de muitas complexidade imposta pela sociedade, imposta pela forma no qual nós fomos criados e que os nossos pais também foram criados. Isso é ser escravo, quando nós não sabemos que existe uma liberdade que está disponível para nós. Para hoje nós aprendermos cada dia mais a reinar, a estar nos caminhos do Senhor. E o reino do Senhor não é só de bens materiais, ele vem, nos abraça em todos. Amém? Vamos agora para o nosso apoio cultural, logo logo voltaremos. Vai fazer aquele delicioso churrasco ou comer aquela carne cozida deliciosa? Então não perca tempo e venha agora mesmo fazer suas compras na Casa de Carne Queiroz, onde você encontra carne de primeira e qualidade. Situada na Avenida Calama, 6195, no bairro Aponian. E nas suas compras acima de R$50, a entrega é grátis. É só ligar 3215-1351 ou 99345-8609.
9. Casa de Carne Queiroz. Aceitamos cartão Visa, Mastercard e Elo. Nova Nordeste. Há 27 anos com os melhores produtos e serviço na área de refrigeração. A melhor orientação técnica da cidade. Rua Venezuela, 1133, Nova Porto Velho. Telefone 69 3225 0631. Precisando limpar o seu ar-condicionado ou lavar o seu estofado? É só chamar o pessoal da Super Clima. Trabalhamos com limpeza, instalação e manutenção em centrais de ar-condicionado, limpeza e higiene de estofados. Fazemos a sua manutenção correta com profissionais capacitados e com experiência. Ligue agora para o 99213-0255 e fale com o Léo. Ou 992460044, falar com a Gleice. Limpeza, higiene e climatização é com a Super Clima. Também estamos nas redes sociais, lá no Instagram, @SuperClimaPVH, Avenida Calama, 6321. Você vai comprar frutas fresquinhas? Então não perca tempo. Aproveite e venha para Porto Frutas. Aqui você vai encontrar qualidade e preços baixos. Na Porto Frutas, você encontra as melhores frutas com os melhores preços. Situada na Avenida Imigrantes, próximo ao Nova Era. Fone 98463-6931 ou falar com a Enila. Porto Frutas, o melhor da fruta, você encontra Transforme aqui. momentos especiais em verdadeiras obras de arte com fotos profissionais. Contrate hoje mesmo a fotógrafa Nana. Fotos de formatura, debutantes, fotos com fantasias, de luta e de todas as profissões. Ensaios femininos, masculinos, casal, ensaio de família e ensaio em grupo. Fotógrafa Nana. Ensaios externos e em estúdio. Contato pelo WhatsApp DDD 45 998 28 99 37. Fotógrafa Nana. DR Motos, peças, serviços e acessórios. Aqui você encontra tudo para a sua moto com o menor preço da cidade. Temos a mão de obra mais barata, com serviços de qualidade e garantia. Também trabalhamos com troca de óleo e demais serviços. Estamos localizados na Avenida Calama 5975, no bairro Aponian. Nosso WhatsApp é o 99203-6761. Nosso Instagram é @drmotoscalama. DR Motos, excelência em duas rodas. Quem exige bom atendimento e produto de qualidade na hora de abastecer o veículo, vem direto para o Alto Posto Jane. Combustível com a qualidade que você merece. 3 endereços para melhor atender a cidade de Porto Velho. Alto Posto Jane 1, Avenida José Vieira Caula, 4712, bairro Agenor de Carvalho. Lá você encontra água mineral, refrigerantes, botija de gás e gasolina comum. Alto Posto Jane 2, Avenida Mamoré, 4794, no bairro Escola de Polícia. Trabalhamos com vendas de água mineral, gasolina comum. Também fazemos a troca e a venda de óleo lubrificante para o seu veículo. Alto Posto Jane 3, na Avenida José Vieira Caula 5461, bairro Igarapé. Aqui você encontra gás de cozinha, água mineral e gasolina comum. Alto Posto Jane, 3 endereços para melhor atender você, meu amigo motorista. Estamos aguardando e esperando por você. Glória a Deus, retornamos aí, né? Vamos estar dando continuidade ao nosso assunto, que é sobre o tratamento de Esther com o óleo mirra e fazendo uma comparação sobre o que o Espírito Santo ele faz em nossas vidas, né? Esse tratamento de Deus para nos capacitar, nos mostrar como é que funciona o reino. Meus queridos, para que nós possamos entender como é que funciona o reino do Senhor, há uma necessidade também de passar por este tratamento, este embelezamento, né?
para ter o cheiro de Cristo, nós temos que sermos semelhante a Cristo, né? Sermos semelhante a Ele e termos o cheiro de Jesus, aquela essência maravilhosa, aquela presença maravilhosa, né? Dentro de nós. Então, este tratamento seria assim para poder estar aprimorando, para poder estar trazendo uma nova mentalidade, porque nós precisamos a cada dia mais. O apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Que nós precisamos renovar nossa mente e não nos conformar com este mundo. Há uma necessidade de uma renovação diária. No livro de Lamentações, do livro de Jeremias, acho que se eu não me engano é do capítulo 2, versículo 21 a 22, está escrito que toda manhã nosso Deus, ele renova as suas misericórdias. Todas as manhãs, a misericórdia do Senhor, ela é renovada. Então, renovo, recomeço é especialidade de Deus. Não importa a etapa que você está, não importa a sua idade, não importa o seu nível social, não importa o teu nível de intelectualidade, Deus, ele quer renovar, ele quer dar um novo recomeço, Deus, ele quer mudar a nossa história. Não importa o tanto escravizado que você foi, oprimido, tá? Sabe aquelas pessoas que quando a gente vai conversar com elas, e aí, como é que é a tua história? Quem é você? A pessoa só tem coisas negativas para falar sobre ela. A pessoa só sabe falar de história de sofrimento. Eu fui abandonado pela mãe, eu fui maltratado pelo marido, meus filhos não me amam, ontem aconteceu com isso, já fiz tanta cirurgia, eu tenho essa doença. Tem pessoas que falam assim, eu quero saber o que eu não tenho. Gente, são tantas doenças terríveis neste mundo, a pessoa fala, eu quero saber o que eu não tenho, que eu tenho de tudo. Já ouvi pessoas falar assim. Só coisas negativas a seu respeito. Só coisas negativas. Mas Deus quer entrar neste quadro bem complicado e te dar uma nova vida, mudar, transformar. E sem a mudança, meus queridos, nós não iremos reinar. Não tem como reinar se não houver uma mudança. Porque há uma necessidade de um aprendizado, de uma reavaliação nas nossas atitudes, nas nossas decisões, para que possamos estarmos apto para estar vivendo de acordo com a vontade do Senhor. No início é confronto, porque não tem como gerar mudança sem confronto. O confronto, ele vai estar sempre trazendo benefício para nós. Por isso que é importante entender e aceitar e seguir as instruções. Hadassah, antes de entrar e ser transformado, o nome ser trocado, mudado para Esther, ela ouviu as instruções do seu primo, ela ouviu as instruções e ela obedeceu. Então precisamos ouvir as instruções que o nosso Deus tem para nos dar, para nos guiar a cada dia mais. E se permitir livrar dos traumas, mudar totalmente. Aqui a gente vê que ela foi forçada. Ela não teve como, mesmo depois que, se por acaso ocorresse, que não foi o caso, Deus tinha todo arquitetado ali, um plano para colocar Esther lá, porque o nosso Deus vê longe. Até agora estou falando da mudança, da transformação dela, do tratamento dela, só que nós sabemos que no desfecho da história de Esther, o seu primo Mordecai, tinha um Hamã lá, que foi intitulado como, ali no reinado dos persas, uma pessoa com toda a autoridade, toda a autonomia. O rei deu para ele para fazer o que quiser, estava à frente de todo o comando ali do reinado, e ele, todo soberbo, por se achar um maioral, ele queria que todas as pessoas, quando ele passasse, que as pessoas fizessem como faziam com o rei, que se curvasse. Mas Mordecai não se curvou diante dele. Ele guardou a sua fidelidade para com Deus, de não se curvar para um homem nenhum, unicamente apenas para Deus. E no período que Esther foi coroada rainha, esse Hamã, por causa de Mordecai, soube que ele era
da linhagem dos judeus. Ele tinha um anel, que aonde ele era como carimbo, onde ele colocasse aquilo viraria lei. Poderia ser a lei mais injusta e corrupta como hoje acontece por aí, né? Muitos nós nem sabemos, mas existem muitas leis injustas e prevalecida. Tinha que cumprir, porque era como se fosse o próprio rei assinando ali e decretando que aquilo fosse invalidado. E aconteceu que Mordecai, sabendo disso, foi até ali, lá à porta do harém, né? E mandou um recado para Esther. Agora nós vamos entrar para um outro desfecho. Ela já passou pelo tratamento de mirra ali, passou pelo tratamento das especiarias, os ungüentos, né? Para se apresentar pelo rei. Ela já foi ali, alcançou graça diante do rei. O rei escolheu ela, entre todas. O rei escolheu ela. Mas agora nós vamos entrar para uma outra fase. Sobre o propósito de Deus, né, que Deus tinha em levantar Esther ali, de fazer ela ser uma mulher desde o primeiro olhar que ela entrou ali no reinado, houvesse um diferencial nela. Tudo era Deus trabalhando, aquela essência, Deus colocou uma essência especial nela com um propósito. Propósito esse que era de salvar o povo de Deus. Porque, meu querido, eu acho que você é a mesma coisa que eu, né? Toda mãe. Se o meu filho fizer alguma coisa errada, quem tem que corrigir sou eu. Sou eu que sou a mãe. Se meu filho errou em alguma coisa, eu que tenho que corrigir. Não é a mãe do João, né, da Joana, que vai corrigir minha filha, não. No caso, eu tive filhas, né? Não, sou eu. Então, Deus é da mesma forma. Eu entendo esse cuidado de Deus assim. E ali, no caso, não era um momento de correção, porque ele já estava sendo trabalhado por Deus, já estava sendo tratado por Deus. Só de tirar eles da terra, já pensou? Você sai daqui do seu canto, que você conquistou, e ser obrigado a ser levado por terra estranha e trabalhar ali sem saber quando é que você vai voltar, então aquilo ali já era uma forma de Deus estar tratando com eles. E ali, Amã, por não aceitar, por ser um prepotente e orgulhoso, que Mordecai não se encurvasse, ele planejou a morte de todos os judeus, já estavam com os dias contados. Todos os judeus iriam serem mortos. E Mordecai, sabendo disso, veio e falou com Esther. Esther já era coroada rainha, Esther já tinha caído ali no agrado do rei, de muitas outras pessoas que ela convivia, mas tinha uma lei. Só poderia apresentar na presença do rei se ele chamasse, como nós lemos aqui, se ele chamasse pelo nome. Se ele convocasse, se ele pedisse que alguém fosse até ela, ela tinha que ficar, a mulher do rei foi escolhida, era rainha, mas tinha que ficar lá no canto dela, nos aposentos dela, lá na casa dela. E ele veio e falou, você tem que fazer alguma coisa, você agora é rainha, se Deus te colocou aí é porque tem um propósito, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa, mas saiba, se você não fizer algo, Deus vai cobrar de você. Então Esther, ela fez um propósito, levantou um propósito de jejum e oração, juntamente com todas as suas servas, e pediu também para que seu primo fizesse o mesmo, que levasse essa notícia a todos os judeus, que levantasse esse jejum, este propósito, que ela ia se apresentar ao rei. E ocorreu, como nós conhecemos toda a história, ela foi, se apresentou ao rei, e ali ele estendeu o cedro, porque se ele não se estendesse o cetro, né, ela viria a ser punida, uma punição gravíssima, que poderia ser de morte. Mas ele teve misericórdia, lembrou-se dela, teve misericórdia, e ela não só como conseguiu marcar um encontro, mas conseguiu marcar outro, até que ela contou a verdade da sua linhagem e a estratégia de Ramã para destruir com todo o povo, e a situação foi revertida. O Assuero deu liberdade para que os judeus pudessem também se defender. E foi o que aconteceu. É a fúria do inimigo querendo eliminar o povo de Deus da terra, querendo destruir. Então, meus irmãos, o inimigo ele fica o tempo todo querendo achar que nós temos que sermos escravos de um sistema. Mas saiba que eu e você somos livres. Se Cristo vive em mim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então,
não temos mais que nos submeter às situações. Porque aquilo que eu aprendo, né, ela teve todo aquele tratamento, toda aquela transformação de escrava a rainha. E agora, ela como a serva de Deus, a mulher de Deus, escolhida de Deus, que Deus ele foi desde o início, desde o ventre com ela, eu entendo assim, desde o ventre da mãe dela, Deus ele tinha escolhido ela com este propósito lindo, maravilhoso. Ela tinha que ser a mulher que ia defender o seu povo. Porque Deus sempre usa pessoas para ajudar pessoas. Nós queremos milagres, recebemos o milagre da cura, né? É espiritual, Deus vem, entra com o teu poder, nos cura, nos liberta através da nossa fé, da nossa confiança e esperança nele. Mas existem coisas que Deus só usa pessoas para ajudar outras pessoas. Por isso nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que orar pelos que nos perseguem, porque amanhã ou depois a situação, a vida vai girando ali, ó. Vira e você pode estar precisando da pessoa. Então, se você for uma pessoa que orou, que fez justiça diante de Deus, orar pelos inimigos é praticar justiça. Precisamos praticar a justiça de Deus na terra. Aí Deus reverte toda aquela situação a seu favor. Por isso que é importante nós entendermos. Agora, Esther, ela tinha toda essa autonomia nas suas mãos, né, para poder defender o seu povo. Mas ela tinha que enfrentar essa situação lá no rei. E Esther, ela chegou com ousadia. Esther, ela foi ali confiante, totalmente confiante, quando ela se apresentou na sala do rei. Porque nós temos que sermos hoje, mulheres e homens também. Nós temos que ter confiança quando nós vamos entrar. Quando nós vamos orar, nos ajoelhar, entrar na presença do Senhor, nós temos que termos confiança que o Todo-Poderoso ele está ali para nos atender, para nos ouvir. Aqui nós vemos que se Esther tivesse ido da mesma hora que Mordecai disse para ela, ó, tem um decreto aí para poder acabar com todos os judeus. Se ela fosse com a cara e a coragem, ela não só ia morrer, mas também que todo o resto poderia também ter morrido. Mas em meio de uma grande estratégia, quando nós estamos vislumbrando, né? Estamos visionando, né? O reino de Deus, um reinado, um propósito em nossas vidas, nós temos que retroceder. Muitas vezes as guerras elas são ganhas quando nós retrocedemos e nos colocamos na presença do Senhor. Só se vence uma guerra, só se é gerada uma mudança em nossas vidas quando nós entendemos que nós precisamos de dedicar um tempo para ouvir e entender a vontade do Senhor. É o sacrifício. Ela fez o sacrifício. E o jejum daquela época era jejum de 12 horas de dias, sem comer e beber nada. Servas, crianças, animais, tudo naquela época jejuava. Tudo jejuava. Todos eles eram dado o decreto do jejum. Sacrifício. Só se gera mudança em nossas vidas quando tem sacrifício. Porque quando o sacrifício vem, ele faz aquela limpeza. Ele nos leva a mover, a sair de uma situação e vivermos outras. A sair de um limite, né? Limite ali de terra, de bairro, de cidade, de uma vivência, para irmos para outra. E pagar o preço. Ela ali pagou o preço para que fosse gerada a mudança. E a nossa vida toda é assim. Nós vemos lá que o óleo de mirra, o tratamento, fizemos aí o exemplo do óleo na cabeça da ovelha como proteção, e nós sabemos que isso é a simbologia do Espírito Santo em nossas vidas para nos proteger a nossa mente contra as astutas ciladas do inimigo. Ela passou por todo aquele tratamento, aquele embelezamento, passou pela aprovação do rei. Mas tudo isso com o propósito que Deus tinha de levantar ela para salvar o povo, para livrar o povo dessa grande maldade sangrenta, que já estava decretada sem o rei saber, sem o rei ter conhecimento. Sabemos também que Ramã, ele armou uma forca, né, lá na sua casa para Mordecai, e quem acabou morrendo foi ele.
Então, quando nós estamos nos posicionando, né, estamos posicionadas, né, nos posicionamos da forma correta, nós temos livre acesso na sala do rei, para que possamos estarmos revogando, pedindo aquilo que precisamos para as nossas vidas. Quando uma mulher, ela se posiciona da forma correta na presença do rei, ela não salva só a sua parentela, mas ela salva muitas pessoas, milhares, nações, ela salvou a sua nação naquela época. Olha a importância de uma mulher que aceita essa mudança que o Espírito Santo nos oferece todos os dias. Todos os dias nós somos cobrados a mudar. Só que quando o Espírito Santo de Deus vê que nós não estamos dando ouvido, vê que nós não queremos obedecer, essa voz é silenciada. Mas minha irmã, meu irmão, não deixe que a voz do Senhor seja silenciada, porque senão você não vai conseguir reinar. Mas irmã, você está falando desse reinado é o quê? De beleza, de carro, de emoções? Não, minha irmã, é você ter paz na vida. É você andar em autoridade nessa terra. É você chegar num ambiente e mudar aquele ambiente com a tua presença. É você declarar e determinar para a tua vida, para a tua casa, que as bênçãos do Senhor estão lá, e você vê sinais, você vê a confirmação que Deus está lá trabalhando. O reino de Deus é implantar, é que nós venhamos implantar a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Haja com confiança, com sabedoria e com ousadia. Espere no Senhor, que você vai ver coisas grandes acontecendo, porque nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Amém? Já estamos aí finalizando. O tempo corre rapidinho, mas eu não posso deixar de pedir para você estar curtindo, compartilhando nesses vídeos aí desse programa com os seus amigos, e também está fazendo um convite para você. Nós temos aqui na nossa sede o Ministério de Geração Eleita, que fica na rua Quintino Bocaiúva, 3216, bairro Embratel, aqui atrás do Campo 3, para quem conhece, né? Aqui em Porto Velho. E os dias de culto são domingo às 19 horas, terças-feiras às 19h30 e sextas-feiras às 19h30 também. E também você pode acompanhar as nossas programações através da Rádio Web Ministério Geração Eleita. Vai lá na Play Store, baixa lá, né? Baixa lá o aplicativo. Nós temos as programações de segunda a sexta via rádio. Nós interagimos lá. É muito bom mesmo as programações, evangelizando através dessa redes sociais que Deus tem nos dado o privilégio de estar apresentando, amém? Agradeço a oportunidade, agradeço por você estar aí acompanhando, que Deus te abençoe. Estaremos fazendo agora a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus, amém? Querido Deus, eterno Pai, te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Peço neste momento, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, esteja, Senhor, conduzindo cada vida, Pai, nessa noite, Pai. Oh, aleluia, Senhor, operando o milagre. Abençoa, nos ajuda, Senhor, a suportar as mudanças, porque nós precisamos reinar nessa terra. Nos abençoe, abençoa nosso lar, nossa casa e nos protege. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Deus abençoe.